Olá, espero que todos estejam bem, com saúde, com muita oração para vencermos essa pandemia. No módulo 8º, nós vamos ver a teologia da libertação. Para compreendermos bem o contexto no qual surgiu a teologia da libertação, é preciso, assim, de uma forma breve, refletirmos um pouco sobre a questão da América Latina em termos de economia em relação aos países que dominam a economia, que dominam o sistema econômico. Então, há uma polarização entre os países do terceiro mundo e aqueles países de primeiro mundo que dominam a economia. E mostra uma total dependência desses países em relação aos países do primeiro mundo e a necessidade de sua libertação dessa condição, que mostra um atraso econômico muito grande nos países do terceiro mundo que são explorados por esses países de primeiro mundo. Então, a questão que se coloca: a situação histórica de dependência do povo latino-americano em relação aos colonizadores dos países ibéricos no primeiro momento. Lembrando que os países da América Latina foram colonizados por muitos anos pelos países da Península Ibérica, Portugal e Espanha, e em relação aos novos colonizadores, que mantêm em suas mãos, os grandes centros de poder, que mantêm em suas mãos um modelo desenvolvimentista baseado no sistema capitalista que não contempla os pobres. Então, a discussão teórica apontando para uma solução, ou seja, para a superação dessa dependência, se deu aqui na América Latina no campo das ciências sociais, sobretudo na década de 1950 e 1960, em que surgiu a teoria da dependência, e a teologia da libertação vai surgir na esteira das discussões teóricas dessa teologia da dependência sobre a dependência do povo latino-americano. E que teve ali em Paulo Freire, um dos principais teóricos, na sua Pedagogia do Oprimido, ele fala sobre as nações sujeitos e a nação objeto. A nação sujeito explora a nação objeto, que fica ali em total dependência da nação sujeito. Então Paulo Freire vai defender que há necessidade de superação dessa dependência dos países objetos em relação às nações, ou seja, aos países que são sujeitos. E essa libertação se dá principalmente pela via da educação, pela conscientização das pessoas, das grandes massas e tudo, dessa condição socio-histórico-cultural em que se encontra. E aí a teologia da libertação vai surgir exatamente na esteira dessas discussões sobre essa teoria da dependência. Então, a teologia da libertação vai surgir na década de 1970, propondo uma leitura crítica da realidade, a fim de desenvolver ações no sentido de modificá-la. Aqui entra essa questão: a teologia da libertação é uma teologia maldita? Mas desde o início a Igreja, com raras exceções, identificou a teologia da libertação com ideologias marxistas, desconsiderando a importância que essa teologia teve para a América Latina. Nós temos que o pensamento teológico contemporâneo ele se dá em 5 frentes: a fé, o mundo no qual habitamos, a qualidade, a condição de vida, o momento no qual nós estamos vivendo e a realidade social. Então, o encaixe da teologia da libertação nessas instâncias se dá enquanto reflexão sobre o mistério de Deus contextualizada com a cultura latino-americana. O ato de teologizar ele se dá em nível universal e em nível contextual. Ou seja, aquilo que se aplica teologicamente ao mundo inteiro e aquilo que se refere à teologia localizada, ou seja, em um determinado contexto. Enquanto teologia cristã, que fala de Deus, revelado em Jesus Cristo, tem um significado e alcance universal, ou seja, é aplicável para o mundo inteiro a ideia de Deus que se revela em Jesus Cristo. Então, é um fato indiscutível na teologia como um todo, seja em qualquer parte do mundo vai se discutir sobre a questão da revelação de Deus e revelado em Jesus Cristo como um elemento comum a toda a teologia. Já no nível contextual, o ato de teologizar vai situar-se num tempo, num espaço, na cultura específicos, produzida por homens ou mulheres, obra de instituição ou de uma pessoa, de caráter oficial ou espontâneo. O ato de teologizar na América Latina consiste não em viver a fé de um modo abstrato, mas no concreto da vida, a partir dos desafios próprios de nossa cultura e de nossa época, no sentido de promover um encontro entre fé e cultura. Lembrando aqui mais uma vez o que o Papa
Paulo VI falou no Evangelho Nunциandi, né, que o drama de nossa época é a ruptura entre fé e cultura. Então, o ato de teologizar na América Latina visa superar, ou seja, promover uma sutura entre esse desencontro que deu entre fé e cultura aqui na América Latina, devido a um sistema de evangelização adotado aqui, que não considerou a cultura pré-existente, aquela cultura que já existia antes da invasão dos europeus. Então, em relação ao preconceito de uma teologia própria da América Latina, nós devemos nos despojar de nosso preconceito academicista, de achar que só o teólogo é quem faz um curso de teologia. O povo faz sua teologia, e aqui, em contexto latino-americano, temos como maiores exemplos disso as comunidades eclesiais de base, que produziram reflexões teológicas belíssimas, publicadas pelo CEBI, né? E que são reflexões assim muito profundas, que diz respeito à vida do povo. Então, longe de ser um emaranhado teórico, a teologia que se produz aqui, como se propõe a teologia da libertação, é uma teologia da praxis, própria de um povo num contexto específico, o latino-americano. Então, o que se produzia em termos de teologia antes do Vaticano II se concentrava nos seminários. Tratava-se de uma teologia importada ali do mundo europeu, já acabada, definitivamente alheia ao nosso contexto sócio-histórico-cultural, e uma teologia feita por outros e para outros. E o ensinamento que nós temos sobre isso, sobre que essa teologia, né, estava sob o controle, o ensinamento dessa teologia estava sob o controle da política cultural da coroa, por força do sistema de padroado e ideal da cristandade, e proibia os docentes de qualquer digressão dos manuais europeus, ou seja, era proibido se refletir, fazer reflexão teológica que não fosse conforme esses manuais. Então, as mudanças em relação a uma virada desse tipo de teologia, ou seja, para uma teologia mais aberta, e vai ocorrer na metade do século XX, que passa-se a reclamar por uma teologia mais criativa, responsável por nossos problemas, alinhado ao contexto sócio-histórico e cultural da América Latina. Então, na visão desse teórico, né, o Marcus McCracken, nós temos que essa imensa porção do cristianismo, que é a América Latina, já não pode continuar em uma fase de infantilismo intelectual, recebendo de outras terras até os últimos pontos e vírgulas do seu pensamento. A doutrina, o magistério, os caminhos seguros da teologia que a Igreja Romana nos indica, tudo isso será nossa base. No entanto, é imprescindível que alcancemos nossa própria expressão dessas verdades e desses valores diante do que aqui nos rodeia, onde a sorte de quase metade dos cristãos do mundo está em julgo. Ainda com esse autor, com fundamento no magistério e na doutrina da Igreja, que se construa uma teologia própria da América Latina, menos dependente de uma teologia europeia. Com o acontecimento do Vaticano II, que abriu as portas da Igreja para a modernidade, vai haver uma mudança muito grande no sentido do ato de teologizar. Então, a teologia na América Latina vai deixar de ser um artigo importado e estranho, ou seja, nós vamos passar a ter nossa própria teologia, deixa de estar vinculada apenas à formação do clero, passando a ser uma teologia também de leigos, se estende ao homem de hoje, passa a constituir-se uma prática teológica contextualizada. A pastoral da Igreja volta-se para a situação extra-eclesial, ou seja, uma forma contraditória e superável em sua própria contradição. E a superação da situação latino-americana por meio de uma reflexão teológica à luz da Bíblia, ou seja, da tradição do magistério da Igreja. Então, a teologia que se produz aqui, ela não vai perder ali os pilares da reflexão teológica, que é os textos sagrados, a tradição e o magistério da Igreja, mas a partir deles, à luz deles, vai refletir a situação do povo latino-americano. A Conferência de Medellín vai dar um impulso extraordinário para a reflexão teológica latino-americana, porque vai colocar em andamento um processo de busca e produção teológica até então inédito, diferente do estilo europeu, de uma forma completamente contextualizada aqui com a realidade latino-americana. E vai ser um decisivo feito, no sentido de trazer não só o tema da libertação,
mas de considerar a situação latino-americana como antecedente ao exercício teológico, ou seja, vai colocar a situação, né, da América Latina como um lugar da reflexão teológica. Então, a teologia latino-americana pós-Medellín vai acontecer aqui no contexto latino-americano acolhido do desafio pastoral do Concílio Vaticano II, principalmente, sobretudo, na enculturação do Evangelho. Vai haver a desvinculação da teologia de caráter de disciplina teológica própria da escolástica e apenas pastoral. Inaugura uma nova situação na reflexão teológica. Passa a ser uma condição essencial de qualquer teologia responsável pelo futuro e pelo presente na América Latina. Passa a ser definida como reflexão crítica da praxis histórica à luz da fé. E nós vamos ter aí à frente da teologia da libertação, né, o seu grande teórico é Gustavo Gutiérrez, que ele vai colocar sobre essa questão da teologia latino-americana, que vai refletir a partir da praxis histórica libertadora, ou seja, ele vai dizer que refletir a partir da praxis histórica libertadora é refletir a luz do futuro no qual se crê e que se espera. É refletir com vistas a uma ação transformadora no presente. Então, aquilo que está radicado no escatológico é reiterado para o presente no sentido de transformar a condição social na qual nós vivemos. Então, qual a proposta de Gustavo Gutiérrez? Ele vai propor uma nova maneira de fazer teologia, com especificidade escatológica, ou seja, vai analisar aquilo que é destinado ao homem no final dos tempos, antecipando para o momento presente. Ou seja, o reino de Deus, ele começa aqui, nesse momento, já agora, e não algo a ser realizado depois. E refletir a luz do futuro que se espera e no qual se crê. Então, após essa breve explanação sobre o contexto no qual surgiu a teologia da libertação, nós vamos ver o momento do seu surgimento, que é fruto da reflexão teológica que se desenvolveu na América Latina na década de 1970, principalmente a partir do momento que dá a publicação do livro Teologia da Libertação, de autoria do Gustavo Gutiérrez. E tem como eixo norteador o tema da liberdade, presente no Evangelho de Jesus Cristo, e não nas ideologias marxistas, que contrasta com a situação de miséria, de pobreza, de opressão em que vivem os latino-americanos. E tem como impulso decisivo, nós vimos, a realização da Conferência Episcopal Latino-Americana de Medellín. E a proposta da teologia da libertação é ser reflexão sobre a situação sócio-histórico-cultural em que vive o povo latino-americano. E o método utilizado por essa teologia é o método ver, julgar e agir, praticado pela Ação Católica nos Estados Unidos, que foi importado para cá no final da década de 40, e a aplicação desse método leva a uma compreensão do real, do contexto onde nós vivemos, do mundo onde a igreja está inserida e onde os cristãos vivem a sua vida de fé. Portanto, esse método ver, julgar e agir, ele é um método que leva a uma criticidade da realidade na qual nós vivemos. Os aspectos principais que se destacam na teologia da libertação. Em primeiro lugar, o envolvimento da teologia da libertação com os movimentos, principalmente os movimentos socialistas e marxistas. Num primeiro momento, não se via qualquer perigo em recorrer ao aparato marxista da crítica social ao capitalismo. Porém, à medida que vai avançando essa teologia, a coisa vai mudando. Vai se descambando por marxismo e tudo, e aí começa a caracterizar uma mudança muito grande na forma de se produzir teologia. Então, a maior expressão da teologia da libertação, sem dúvida, e é inquestionável isso, são as comunidades eclesiais de base, as SEBs, que se propõe a ser como um novo modo de ser igreja e de atuar no mundo, ou seja, de atuar como igreja no mundo, e que tem como base teórica a própria teologia da libertação. Então, as comunidades eclesiais de base, elas foram saudadas positivamente pelo Papa Paulo VI como a esperança da nossa igreja. Então, agora nós vamos falar sobre esse processo de desmanche da teologia da libertação, ou seja, o processo no qual se acentua assim, uma diminuição muito grande de importância dentro da igreja e também a diminuição dos teóricos da libertação, muitos dos quais tiveram que abrir mão dos seus pensamentos e tudo, daquilo que se afirmava,
Dentre eles nós temos o próprio Clodovis Boff, né, que mudou a sua forma de fazer teologia para poder ter o direito de continuar a exercer, né, a sua missão de ser sacerdote dentro da igreja. Então, algo é certo, a teologia da libertação foi criticada pela igreja, né, oficial, mas não foi por ela condenada. Então, por muitos anos, a teologia da libertação foi duramente criticada e perseguida e voluntariamente condenada. A teologia da libertação jamais foi explicitamente condenada pelo magistério da igreja. Então, ainda existe uma desqualificação global e vulgar da teologia da libertação por parte do magistério da igreja. O que se coloca em questão? Que é um assunto filosófico decisivo para o futuro da teologia latino-americana. Então, os principais adversários da teologia da libertação são a Opus Dei, os Legionários de Cristo e o próprio Cardeal Ratzinger, que viria a atingir a espinha dorsal da teologia da libertação ao condenar alguns de seus principais membros, né, dentro dos quais se destaca aí Gustavo Gutierrez e o brasileiro Leonardo Boff. Então, os principais adversários da igreja, em nível institucional, nós temos aí a Opus Dei e os Legionários de Cristo são ultraconservadores e o próprio Cardeal Ratzinger, que depois se tornaria também um dos papas mais conservadores dentro da igreja que nós tivemos até hoje.